enganado, Mateus capítulo 26. Mateus 26. Jesus dá a última oportunidade para Judas Iscariotes. Quando Judas chega, Jesus fala para ele assim: amigo, o que você veio fazer aqui? Jesus já sabia o que Judas tinha ido fazer lá, mas esse amigo era um apelo desesperado de alguém que está dizendo: olha, faz outra coisa, tem tempo ainda para você, não me traia. Mas a Bíblia diz que Judas beija Jesus e sai. Você já conhece o final dessa história. Jesus é preso, é entregue na mão dos soldados, e em Isaías 53 tinha uma profecia que seria bom que não se cumprisse, mas se cumpre agora. A profecia que está em Isaías 53 que diz: mas verdadeiramente ele foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você tem noção, querido, que é alguém morrido de pancada? Alguém ser considerado moído, uma poça de sangue humana no chão, e eram os homens sustando, pegando chibatadas, e quem assistiu o Cristo da Paixão aqui tem uma noção de como foi isso? Foi o que o seu Jesus e o meu Jesus sofreram, por causa da traição de um homem, por causa da traição de um amigo. Judas teve tempo para encontrar Jesus. Deus deu tempo para Judas mudar de ideia. Jesus sinalizou de todas as formas para que Judas escrevesse uma outra história, mas a Bíblia diz que Judas não quis. Depois, consumido pela culpa, corroído pela culpa, Judas vai, pega uma árvore, pega uma corda e se enforca e acaba com a sua vida. E acabaria com todas as possibilidades de encontrar o seu Jesus. Acabaria com todas as possibilidades de reverter aquele quadro. Paralelamente, no mesmo tempo, ocorre a história de Pedro, que conheceu Jesus como pescador. Foi um dos discípulos mais atuantes. Era um homem guerreiro, era um homem agressivo, era um homem que Jesus tinha muitas vezes falado: Pedro, segura a onda aí, meu filho, porque tu está muito nervoso. E um momento da vida que Pedro estava cheio de alegria, cheio de felicidade, ele chegou para Jesus e disse: Senhor, ainda que todos se envergonharem do Senhor, ainda que todos se escandalizarem do Senhor, eu todavia não me escandalizarei. E Jesus falou: para de conversa fiada, Pedro. Antes do galo cantar 3 vezes, você vai me trair 3 vezes. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: eu? Jesus falou: você sim, Senhor. E nesse momento que os soldados vêm e pegam Jesus, Pedro, num arrobo ainda de valentia, pega a espada e corta a orelha do soldado. Tem gente que pensa que Pedro cortou a orelha do soldado porque ele quis. Não, Pedro tentou cortar o pescoço, e Pedro era ruim de espada, porque Pedro era pescador. O sangue está quente. Aí Jesus vem e bota a orelha do soldado no lugar e fala: Pedro, meu filho, calma, Pedro, vai fazer uma carnificina aqui. Não é só eu morrer, você não precisa não. O sangue esfria, Jesus é preso, e Pedro então, junto com os outros discípulos, foge, não linha na pipa, vão embora. Aí começa o suplício de Jesus. E quando eu vi a cruz aqui, queridos, eu deixo dizer uma coisa para você: crente que não chora, crente que não sofre vendo a cruz, que não se lembra do que Jesus fez, precisa novamente reencontrar o seu Jesus na sua vida. Porque foi um dos dias mais tristes que a palavra de Deus menciona. Jesus entregue por causa do meu e do teu pecado. Judas morreu. Pedro, no mesmo tempo, vai até onde a multidão está e vê ao longe Jesus sendo agredido. E a Bíblia diz que Pedro, nesse momento, houve uma menina perguntar: ei, eu não conheço você? Você não andava com ele? E Pedro, que ele foi tão infantil, porque se fosse eu, mesmo que eu tivesse medo de que alguém me dissesse que eu parecesse com Jesus, que eu andava com ele, eu vou falar: eu sim, andei com ele sim. E quem mais mandou? Só na multiplicação dos pães tinha 5 mil lá. Quem é que não conhece esse homem? Eu andei com ele, esse senhor, e pô, qual o problema de eu andar com ele? Talvez você tenha andado também. A Bíblia diz que Jesus só vivia cercado por grandes multidões. Mas, querido, a covardia foi tão grande que Pedro, uma garotinha, fala: eu não conheço não. Aparece outro homem, Pedro diz: eu não conheço não. E aparece outro homem na terceira vez, e Pedro fala: não conheço não. E a Bíblia diz que nesse momento, querido, é um dos dias mais tristes. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os olhos de Jesus encontram os olhos de Pedro. No momento em que o galo canta e Pedro nega Jesus, os olhos do Senhor Jesus lá na frente, sendo apanhando, sofrendo, ele olha e encontra de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro nesse momento chora amargamente.
Jesus morre. Todo mundo aqui conhece o final dessa história. Passa um tempo, alguém começa a dizer que apareceram 2 anjos lá na porta. Um anjo na porta e disse que Jesus não estava lá e já ressuscitou. Depois os discípulos no caminho de Emaús veem Jesus. Marta e Maria começam a dizer que Jesus ressuscitou. Mas paralelamente, nesse tempo, acontece a vida do homem que se torna os dias mais difíceis desse homem. 3 dias nebulosos, negros, de tristeza, de amargura, de ressentimento, de falta de sonho, de falta de esperança na vida de Pedro. Sabe por quê? Porque tudo que Jesus fez nesses 3 anos e meio vem agora sobre a mente de Pedro. E para fechar essa visão, o que está na mente de Pedro é o olhar do Senhor Jesus dizendo: eu vi como você me traiu, eu vi como você me negou. E a Bíblia diz, queridos, que Pedro nem com os discípulos fica, porque Pedro é um homem terrivelmente abalado pela culpa, um homem que sofre com a sua consciência pesada, porque tudo podia ter dado certo, e ele começa a naturalmente processar e dizer: por que eu precisei trair o meu Jesus? Eu peguei Jesus, Jesus foi para o céu, a promessa vai se cumprir, mas tudo isso aconteceria sem eu negar o meu Jesus. Pedro então decide fazer a única coisa que ele sabe fazer: pescar. E ele volta para pescar. E numa das noites, quando Pedro está voltando já de madrugada, triste, amargurado, porque além da culpa, parecia que havia uma maldição sobre a vida dele, porque ele foi lá no mar, passou a noite toda e não conseguiu pegar nem um peixinho. E ele voltou triste, amargurado, junto com outro amigo, um discípulo. Mas eis que de repente, naquele tempo, Jesus resolve escrever a nova etapa da história de Pedro. No tempo de hoje, no dia de hoje, Deus resolveu escrever uma nova história para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa, para o teu chamado. Porque a Bíblia diz que de repente Pedro ouve uma voz ao longe que diz: ei, joga a rede do outro lado. E Pedro passa no automático, vai lá e joga a rede. E para surpresa dele, a rede volta tão cheia de peixe que o barco quase vira novamente. E aí Pedro tem uma impressão de: gente, parece que eu já conheço isso, parece que eu já ouvi isso em algum lugar. Porque foi assim que Jesus conheceu a Pedro, pescando, pediu o barco dele emprestado. E depois que Pedro emprestou o barco, Jesus disse: agora eu vou te fazer pescador de homens. Mas antes, Jesus encheu o barco de peixe. E aí, de repente, quando Pedro está voltando com o barco cheio de peixe, Pedro tem um déjà vu, fala: será que eu estou tendo uma visão? Isso já me aconteceu? E aí Pedro vê uma silhueta lá na praia. E a Bíblia diz que Pedro olha e fala: aquilo ali é Jesus. Aquele ali é o meu Jesus. E a Bíblia diz que Pedro estava com roupa só de baixo. Não sei qual tipo de sunga que eles usavam lá, mas a Bíblia diz que Pedro estava quase despido. Mas quando Pedro tem noção que o seu Jesus está na praia, a Bíblia diz que Pedro pula na água e vai nadando. E quando ele chega lá na praia, Jesus está esperando ele com peixe assadinho, com água. E a Bíblia diz que aí Pedro chora novamente. Mas aí agora Pedro não chora mais de tristeza. Pedro chora de alegria porque o seu Jesus está de volta. O que eu quero que você guarde no teu coração, que é a coisa mais linda que a Bíblia menciona, uma das coisas mais lindas para mim, é que o Jesus que estava na praia naquele momento não era mais o Jesus sofredor, não era mais o Jesus ensanguentado, não era mais o Jesus que estava envergonhado, despido. O Jesus que estava ali na praia, querido, já era o Jesus que tinha vencido a morte, já era o Jesus que já tinha tomado a chave do inferno, já tinha libertado os cativos, já tinha estabelecido uma nova história para toda uma geração que viria. Mesmo assim, esse Jesus não voltou para o céu sem voltar para o seu amigo Pedro e dizer: Pedro, não importa se você tem errado, os meus braços continuam abertos te esperando. Não importa se você me traiu, não importa se você me negou, não importa se você me enganou, eu continuei te esperando. E a Bíblia diz que Pedro come. E é nesse momento que Jesus faz 3 perguntas, simbolizando 3 vezes que Pedro negou Jesus. Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. E quando na 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, já nervoso, diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, por que você está me perguntando isso? E na cabecinha de Pedro, Jesus